Vai filmar. Começou. Isso. Bom dia a todos. Dando início à nossa 115ª sessão ordinária do Conselho Regulador da GE, no dia 16 de outubro, quarta-feira, às 9 horas, na sala de reuniões. Temos o quórum de 4 conselheiros, o conselheiro Fred Paulo está em férias. Passando então a abertura para o item 2, leitura e discussão da ata da reunião anterior. Pergunto aos conselheiros se tem alguma alteração, alguma consideração, já que ela foi enviada antecipadamente. Não havendo, fica aprovado por unanimidade. Passando então para o item 3. Apresentação e discussão do processo com recurso a serem relatados pela conselheira Ana Carolina de Lima Costa. Item 3.1, item 3.2 e item 3.3. Palavra a conselheira Ana Carolina. Esse processo aqui, o item 3.1, 2012, final 6427, ele é só uma atitude de elucidação aqui, correto? Ele é um processo da Chesp, está tudo certo aí na pauta. Esse auto de infração, número 10, ele é o auto inicial do processo. Na verdade, ele é até o volume 5º, até o último volume, e ele, no meio do processo, por uma questão de procedimento da ANEEL, de diferenciação de interpretação da norma, eles solicitaram que as agências estaduais anulassem o auto e elaborassem outro auto de infração. Então, ele só foi substituído, mas então, o número do auto aqui, na verdade, já é o segundo, e ficou ainda como o antigo aqui, o número 10. Vai ser que a doutora Alice ontem, não tem, esse auto, na verdade, ele foi anulado e substituído por outro. O auto verdadeiro é outra numeração de 2013. Mas ele, o processo está correto, o nome da interessada está correto, e o auto também era esse, desde o início do processo, só no final do processo ele é substituído. Então, nós não vimos nenhum prejuízo para a parte disso, porque se ela acompanhasse, ela saberia que esse auto foi anulado, porque ela recebeu a notificação de anulação do número 10, e se viesse aqui, né, saberia que ele foi substituído e ela tem conhecimento do novo auto de infração. A dúvida da conselheira Carolina, quanto ao questionamento, é porque foi publicado a ata, a pauta publicada, foi publicada a pauta com a indicação do número do auto de infração, mesmo constante no processo, mesmo o auto de infração que já foi substituído tem outra numeração. Entretanto, são complementos da pauta, porque em si já tem o número do processo está correto, o número da parte está correto, foi um complemento que também condiz com o número do processo, só que existe outro auto de infração, que não prejudica em nada o comparecimento ou notificação da parte, que é esse o objetivo, né? Se ela quisesse, ela poderia vir. E se vocês quiserem anotar aí, o auto correto, o auto já substituído é 1004/2013. Bom, então eu inicio conforme o auto anterior. Então, o auto de infração número 10 de 2012 foi lavrado em desfavor da Chesp em dezembro de 2012, de acordo com a exposição de motivo para o auto de infração, que apresentou o resumo das constatações que não estão em conformidade com a legislação do setor elétrico. A fiscalização foi realizada em outubro de 2012, com o objetivo de verificar os valores e sua subvenção econômica associada em decorrência dos critérios de classificação das unidades consumidoras da subclasse residencial baixa renda no ano de 2008, em consonância com a Resolução Normativa 89 de 2004. Conforme o relatório de fiscalização da AGE, foram registrados uma constatação e 2 não conformidades, principalmente quanto ao cálculo da diferença mensal de receita que está em desacordo com a legislação em todos os meses fiscalizados na competência, janeiro de 2008 a dezembro de 2008. A empresa foi notificada por meio de termo de notificação do TAP 40, manifestou-se
Aí, posteriormente, foi enviado o auto de infração número 10, recebido da concessionária, e ela apresentou a defesa. Na exposição de motivos para o auto de infração que acompanha o auto, foi apresentado o resumo das não conformidades constantes no relatório de fiscalização. E após a análise detalhada das informações apresentadas pela CHESP, foram apresentadas as justificativas que motivaram a GEG a apenar a concessionária, sendo que foram confirmadas as não conformidades constantes do relatório de fiscalização. Após os cálculos, a Gerência de Energia decidiu pela aplicação de penalidade no valor de R$ 3.314. A concessionária, sob pedido de consideração protocolou tempestivamente, discorreu sobre as não conformidades apenadas, contestando-as e também a dosimetria. Após a apreciação do recurso, a Gerência de Energia, na análise do pedido de consideração, discorreu sobre todas as alegações concessionárias, decidindo pelo acatamento do pedido de duas não conformidades, N1 e N2, argumentando que, como o valor da penalidade de apenas 0,0025%, as não conformidades apontadas não trouxeram quaisquer prejuízos aos consumidores, altera a decisão proferida anteriormente de multa para a penalidade de advertência. A GEJUR manifestou-se favorável pela conversão de multa em advertência. O ofício circular número 11 de 2013, a ANEEL comunicou a mudança de procedimento para fiscalizações de metas de subvenção econômica referente à aplicação da tarifa social à subclasse residencial de baixa renda. Diante disso, foi anulado o auto de infração número 10 e cancelado o termo de notificação número 40/2012 e o relatório de fiscalização número 40. Foi emitido um novo termo de notificação, bem como o relatório de fiscalização 005, onde foi apresentado algumas situações de não conformidades, nas quais a concessionária não observou a metodologia estabelecida pela legislação para calcular a diferença mensal de receita, no ano de 2008, sendo que a maioria das irregularidades encontradas estão na não adequação aos critérios da legislação pertinente para alocar unidades consumidoras do tipo 3. A concessionária apresentou manifestação do termo de notificação em maio de 2013. O ofício 1068, recebido em 11 do 6, foi encaminhado aí 24/2003, juntamente com a exposição de motivos para o auto de infração, a qual detalhou os procedimentos que levaram a decisão de aplicar a penalidade de multa no valor de R$ 106,80, convertida em advertência. Tempestivamente, a concessionária encaminhou a defesa solicitando arquivamento do auto e cancelamento da punição de advertência. A Gerência de Energia, via análise do pedido de consideração, analisou a defesa interposta pela CHESP e, por não haver nenhum fato novo, sugeriu a manutenção da penalidade de advertência. A Gerência Jurídica também acompanhou a parte técnica e, após o sorteio desse processo eletrônico relatar, só rapidamente, essa fiscalização, já conversei com o Jorge, os usuários se cadastram nas companhias elétricas, comprova baixa renda, tem vários critérios, e ela deve conceder os descontos para ele. Depende da renda, depende da situação, acho que depende da localização, o Jorge pode detalhar isso melhor. E quando ela concede esse desconto, ela faz um balanço de todos os descontos, acho que anualmente, não sei como que é, e o governo federal repassa, subsidia esses descontos. Por isso que tem que ser todo correto, tudo verificado, o cadastro tem que estar correto. Às vezes ela dá para quem não precisa o desconto, ou concede mais desconto para quem não precisava disso tudo. Enfim, tem todo um procedimento e ela... em alguns casos ela conseguiu comprovar. Nessa segunda reanálise da ANEEL, que ela mudou a forma de interpretar a norma, nessa segunda ela só teve uma multa de R$ 106,00 que foi convertida em advertência. Tem os critérios de conversão de advertência, o Jorge pode explicar melhor, está por aqui no processo, não sei se é dele. Tem os critérios e foi decidido para converter em advertência. Mas fica no histórico dela, portanto, ela luta aqui com todas as forças para cancelar o auto. Bom, é isso, o relator. Se a gente tiver alguma dúvida. Não, alguém quer fazer um comentário? Que a advertência ainda fica no histórico para nos meter as costas. Relativo aqui ao processo de não conformidade original. Relativo aqui à não conformidade. A não conformidade, a apresentação ela trata do subsídio econômico de baixa renda. É o subsídio que o governo ele dá para o consumidor, que é classificado como baixa renda. Para ser baixa renda, a regra antiga ela ia estabelecer que quem consumia 10,79 kWh por mês era baixa renda.
Depois a própria ANEEL modificou, retirando essa regra, ficou valendo apenas o consumidor que comprovadamente era baixa renda através de um programa social do governo federal. Aí se ele comprova através do cartão que ele tem, que ele é baixa renda, aí ele faz direito. Então quando essa situação foi feita, ela pegou essas duas partes ainda. Os que era automático até 79 e que acima de 79 até 220 eram cadastrados e tinham direito. O que a gente verifica? Como existe um repasse federal, a gente verifica se o que a concessionária está recebendo está compatível com o que ela forneceu para o consumidor. Então, para a gente verificar isso, a gente começa com as regras. Específico para baixa renda residencial. Então, a gente pegava uma amostra e descobria que um dos consumidores não era residencial, era comercial. Então, ele não estava na regra. A gente retirava, colocava como erro e depois juntava todos os erros anotados, que era consumidor que estava acima da faixa, não tinha direito, ou que existe uma regra, ele tinha que ter consumo, a média dele não poderia passar de um valor, ele não poderia ter um valor extrapolando um valor limite nas 12 leituras. Então a gente checava isso tudo. Se ultrapassou, ninguém considera como erro. Depois juntávamos os erros todos e calculava a diferença mensal de receita, que é o PMR, e comparávamos com o que ela recebeu. Deu diferença? A gente indicava para que seja glosado aquele valor de diferença, anotava como não conformidade e havia penalização. Entre esses erros cometidos, nós anotávamos que era o consumidor que era portador de cartão de um programa social, ele tinha que ser o titular da conta. Então essa era a regra antiga e que depois a ANEEL, analisando melhor, descobriu que não havia nas normas uma obrigação que o cartão apresentado fosse do titular. Poderia ser da esposa, poderia ser do filho. Então por isso nós anulamos o auto da ação anterior, tinha uma penalidade maior de multa, refizemos o relatório de fiscalização e o auto da ação. Aí ficou só essa diferença de classificação de R$ 206 de multa. Decidimos que era um valor muito pequeno para você continuar tocando o processo, penalização de multa, e usando a 063, onde ela prevê a convenção de penalidade de multa e referência nos casos onde a não conformidade seja de baixo poder ofensivo. Utilizamos esse critério com função de referência. É o que está sendo discutido hoje. Originalmente foi então. Erros na aplicação do programa de baixa renda. Na aplicação do baixa renda. Isso. Esse auto de infração vai ser contado na reincidência dela, mesmo que a infração seja de 2008, conta na data de lavratura dele? Porque ele pode ser depois considerado como reincidente, depois de transitar julgado, tem a regra de transitar julgado, 2 meses depois de transitar julgado, se é uma situação de encontrar o mesmo problema, ele pode ser classificado como reincidente. E a outra coisa que a dosimetria de penalidade, ela leva em consideração as sanções irrecorríveis nos últimos 4 anos. Então, essa advertência vai, durante 4 anos, pesar a concessionária na aplicação de uma nova alteração. Ela vai entrar na composição. Então, um dos itens que a gente utiliza para gerar validade são as sanções irrecorríveis. Mais alguma coisa? O que ela alega na defesa das procuradas? O que ela vinha alegando para a gente que havia, ela tentou fazer o correto. E muitas vezes ela não tinha conhecimento do que estava acontecendo lá. Só que a gente entende que é obrigação dela, ela saber se o consumidor é baixa renda, se ele atende aos critérios estabelecidos em norma, ela tem que verificar. Ela como concessionária. Então, quando nós encontramos erros, a gente, apesar de ela lamentar desculpa, o que ela alegou e a gente entendeu que ela tinha razão, vamos supor, a gente levou o consumidor, não, esse consumidor está fora da faixa, desculpa, a gente não foi erro de dados repassados, na verdade, o consumidor está dentro da faixa, a gente acatou nesse caso. Mas aquilo que ela não conseguiu justificar plausivelmente dentro das normas, a gente não acatou. Eles fazem isso que é para poder adequar com
o governo federal repassa, né? Não, na verdade é erro de aplicação mesmo, porque quando você tem um caso da chefe não é tão grande, mas para você ter um controle de todos os consumidores, você tem que ter uma estrutura para fazer isso. Normalmente o que eles não têm. Então, o consumidor chega lá, ele pode plugar a autodeclaração e falar: eu sou baixa renda, eu tenho um cartão, entrega para a funcionária dar o benefício para ele. Depois descobre que não era. Então, ela teria que fazer a checagem antes para fornecer o benefício do consumidor. Então, a gente viu esse tipo de erro. Era o consumidor que era residencial, mas em determinado momento ele resolveu: não, eu tenho essa casinha que eu vou transformar ele numa sorveteria, virou comercial. E a concessionária não acompanhou a mudança e continuou dando benefício ao consumidor. Então, esse tipo de erro a gente não mais. Não era má fé, mas era uma falta de acompanhamento da concessionária em verificar se o benefício estava sendo devidamente repassado. Ok? Voto. Só faço volta aqui nas legislações da ANEL, do detalhamento da parte técnica, embasado no ponto dos autos, tendo visto que a defesa apresentada pela concessionária foi analisada pela gerente de energia, a qual constatou que a mesma não trouxe elementos técnicos capazes de ensejar a anulação do auto. Levando-se em consideração o parecer jurídico, veio como fato que o procedimento foi regular, o voto pelo não provimento da defesa apresentada e, consequentemente, pela manutenção do auto de infração número 1004/2013, da GRSFE, bem como a penalidade de advertência em nome da Chesf. Todos concordam? Voto do conselheiro? Aprovado por unanimidade. 3.2. Com 2, final processo, final 5885, é da Maia, ela foi autuada por recusar o transporte gratuito do senhor Orlando Alves Pimenta, portador do passe livre número tal, entre as cidades de Japaci para Iporá, mesmo havendo vaga. Em seguida, uma denúncia, o senhor Orlando Alves Pimenta, portador do passe livre, ao tentar marcar a sua passagem na rodoviária de Japaci para viajar até Iporá, o mesmo foi informado pela empresa que não podia ser marcada pela passagem, pois a empresa não tinha bilhete de passagem para idoso. Como ele necessitava realizar a viagem, teve que comprar a passagem, número bilhete tal, ele anexa aqui nos autos, pagando o valor de R$ 4,80. Ele procurou isso aqui no final, mais depois no final do dia. Esse relatório foi lavado às 13h55. E o horário da viagem que ele realizou, eu acho que ele fez a viagem, comprou, chegou lá no destino e fez a denúncia para o fiscal, porque o horário aqui está 8 da manhã. Bom, a empresa alegou no recurso que ela repete quase a totalidade dos mesmos argumentos apresentados anteriormente na defesa, acrescenta que a GR deve primeiramente apurar os fatos, não podendo simplesmente confiar na palavra de usuário que não cumpre as determinações legais de solicitar a passagem com 3 horas de antecedência da viagem. Eu fiquei até curiosa aqui, porque então ele teria que ir no dia anterior, né? Que se o horário da viagem é 8 da manhã, ele tem que marcar com no dia anterior. Deixa eu só fazer um comentário. Está havendo uma solicitação muito grande do Ministério Público em relação a isso, como nos cobramos em relação a isso. Está havendo muita reclamação no Ministério Público, na ouvidoria, na nossa ouvidoria. Pode ser um caso complicado, né? E é por isso aí. Você tem que ir com antecedência. 3 horas. 3 horas. Quer dizer, o idoso tem o direito, desde que ele compareça o bicheta ao terminal rodoviário e compre, reserve ou compre a passagem 3 horas antes. Daí já não é o caso. Outro caso, nós temos que ser cobrados o seguinte: como que nós não temos fiscal a todo tempo em todo lugar? Né? Então, quer dizer, como é que eu vou verificar lá? Quando a gente pega, lá na hora, a gente vai, multa a empresa, faz. Agora, se a gente não está presente, Tem que tem ser jeito. Então é uma lei complicada. As empresas, isso que está relatado é verdade, as empresas, mesmo o ônibus estando vazio, elas fazem questão de não doar a passagem.
Volta a questão da importância da ouvidoria. Que no novo sistema a gente coloca a ouvidoria como um dos pontos para se verificar a qualidade de prestação de serviço da concessionária. Se tiver muitas reclamações, a pontuação abaixa e isso vai ser demonstrado de alguma forma. Então, a ouvidoria não tem papel. O Ministério Público não quer, não é isso. Não, ele O quer Ministério Público quer que a imediatamente. gente barre todo mundo a todo tempo, em todo lugar. Quer dizer, tem até uma audiência que o Ministério Público, o pessoal teve lá, explicou isso. Agora é complicado, né? Complicado, e depois ainda vem as empresas pedindo reequilíbrio econômico com base nisso. Não, com base no... Entendeu? Quem paga isso? Eles estão cobrando do Estado duas, em cada viagem, 2 passagens que deveria ser para Não idoso. demonstram. Entendeu? Que eles não vendem. Não demonstram. Não demonstram isso, que eles realmente venderam. Porque por vezes... Não tem de tudo. Isso é uma coisa complicada. Além de você discutir até ideologicamente, quem que vai pagar isso? Essa gratuidade. Quem paga são os outros usuários. É um complicador, isso é uma coisa. Esse aqui é passaporte de. Esse aqui tem um passaporte de deficiente físico, da GR. Sugere que o Ministério Público fala assim, não, eu acho que vocês estão certos. Mas vocês deveriam botar um promotor de justiça, um procurador em cada terminal, para ajudar a gente a fiscalizar. Outra coisa que eles estão implicando agora também é o seguinte, do tal, entre aspas, semi-urbano, o pessoal está viajando em pé. E também para o idoso. Eles querem um semi-urbano também, que tem um lugar reservado para o idoso. E não viajar em pé. Eu falei, ótimo, para mim tudo bem. Se vocês precisarem, nós estamos de acordo com vocês. Agora, me chama a Polícia Rodoviária Federal e me chama a empresa que nós concordamos fazer a fiscalização, não vamos deixar ninguém sair do terminal em pé. E usando a cadeira do deficiente e do idoso. Agora, se parar lá na frente e botar a gente em pé, aí já cabe a Polícia Rodoviária Federal deixar passar. Eu quero ver a Polícia Rodoviária fazer isso. Está marcada uma reunião para isso, né? Esses bancos, esses assentos, eles são marcados em todos. São mais marcados embaixo do banco e tal. A ideia é que alguém deu Primeiro, o segundo assento, todo mundo falou. Pintado de vermelho, né? Não é pintado. Você tem uma coisa lá, preferencialmente para idoso. Não, é o idoso deficiente, tem um adesivo. Agora precisa fazer o seguinte, bota uma cadeira lá vermelha, roxa, alguma coisa. Se sentar, você vai ser metralhado. O ser humano é vermelho. Agora tem as outras coisas todas, né? Se não tiver nenhum idoso, A preocupação não pode é sentar alguém que não é idoso ou deficiente? Agora, e se tiver 4 idosos? o semi-urbano que não existe, né, mas que existe de fato, o semi-urbano, ele preferencialmente, quer dizer, sentar tem que ter 2. Só que em pé, como ele não vende passagem, é catraca, é passe livre, podem entrar quantos quiserem. Aí Aí estão querendo numerar os lugares para só a gente sentar. Eu falei, ótimo, para mim tudo. Maravilha. Agora eu quero ver a empresa aceitar e a Polícia Rodoviária Federal fiscalizar. O fato é que tem que retirar o semi-urbano, né? O problema é que ocorre. Na nossa proposta nova, no novo sistema, já prevê isso. Passe livre, passe livre. Para ficar em pé, Não pode ninguém em pé. Ninguém em pé. As viagens já estão previstas. Bom, depois vamos. Então, um comentário. Bom, redação do recurso apresentado, observa que o seu conteúdo não trouxe qualquer fato ou circunstância relevante que modificasse a decisão anterior, já que o mesmo é bem similar à defesa apresentada anteriormente. Em relação à argumentação de confiar na denúncia, a fiscalização relata claramente o ocorrido na folha 4. Eu repito, que eu li aqui para vocês, que ele foi tentar marcar e eles não concederam, então cabe a argumentação de marcar.
pois a empresa não tinha o bilhete de passagem para idoso, acarretando a compra da passagem por interessado. Assim, presume-se verdadeira reclamação, tanto pela palavra do fiscal, por sua fé pública, quanto pelo relato do prejudicado, que ainda forneceu o bilhete comprado com prova de sua reclamação. Eu coloco aqui, que foi cumprido, né, o exercício de direito de defesa, ele reclama disso também. Possuir-se embasado em consulado só pode por não cumprimento do recurso apresentado, portanto, pela manutenção do auto e não da expressa maia. Todos concordam com o parecer e voto do conselheiro? Aprovado por unanimidade. 3.3. Processo final 5541, da Maia também, ela suprimiu viagem correspondente ao horário inicial das 3h30 em Porá, na linha convencional 664, São Luís de Montevidéu, Zé Porá, via Cachoeira, sem prévia autorização da GR, e ela alega no recurso que não cometeu nenhuma irregularidade, uma vez que solicitou ao departamento competente da AGR, através de ofício, a alteração do quadro de horários. Só isso que ela fala. A jurídica superior pela manutenção da auto-infração. Após a análise do recurso apresentado, infere-se a procedência das alegações. Sendo que o atuado não negou a infração cometida e nem trouxe qualquer elemento ou apresentou provas que justificassem a anulação do auto, pois a alteração ou penalização de qualquer serviço prestado só pode ocorrer após a prévia autorização da AGR. Como se observa no quadro de horários, não possui nenhum tipo de alteração de horários da linha encomenda, portanto a empresa não estava autorizada a suspender ou a não cumprir o horário determinado para a viagem, sendo correta a lavratura do auto. Quanto à alegação de que havia solicitado autorização para modificação do horário, não procede, pois segundo a declaração da Supervisão de Gestão de Sistemas, constante no despacho 606, a empresa em questão não solicitou nenhuma alteração de horário da referida linha desde 2010. Esse aqui é de 2011, na hora de fiscalização. Assim, tendo visto que não trouxe fato novo, volta pelo não provimento do recurso para manutenção da auto-infração, em nome da Expresso Mais, que é o 22.824. Todos concordam? Parecer e voto da conselheira? Aprovado por unanimidade. Item 4. Apresentação e discussão de processos com recurso a serem relatados pelo conselheiro José Duarte dos Santos. Item 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 da pauta. Palavra do conselheiro José Duarte dos Santos. Quando eu era menino lá em Barbacena, não existia isso. O quê? Não existiu o quê? Processos 4.1, 4.2, 4.3, 4.3. Lá em Barbacena não tem isso. Tinha o quê? Não tem. Não tinha. Ó, esse processo aí em questão, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, são processos que foram apresentados com recurso. Eu só gostaria aqui de apresentar em primeira mão o processo da Saniago 581, que ele é mais complexo. 581 é o processo da Saniago, e eu aqui na pauta ele está como 4.4, certo? Eu queria apresentar que os demais são processos de empresas de transporte, mais ou menos o padrão que a gente tem. Esse processo da Saniago, aliás, o gerente da área da Independência pode nos auxiliar, é o processo 2009, final 5181, da Saniago Goiás, e eu vou ler o relatório. O relatório versa acerca da auto-infração 23/2010 da GE, expedida em desfavor da concessionária de saneamento de Goiás S.A., infringir o artigo 7, inciso 17 da resolução 231/2005 por não cumprimento da determinação de providenciar a manutenção das instalações de equipamento conforme termo de notificação 2572/2009 em Jussara. Obedecido todo o trâmite processual, a concessionária Supra foi notificada da autuação. Notificação da autuação 747/2010, tendo prazo de 10 dias para apresentar a defesa, autora da defesa tempestivamente. Obedecido todo o trâmite processual, através do despacho 4985/2012 do Gabinete,
Os autos foram encaminhados ao conselheiro Danilo Guimarães Cunha para relatar em reunião da Câmara Setorial de Saneamento Básico. Este se manifesta pela manutenção do correio de auto-infração. Através da resolução 123/2012, o CSS resolve por manter o auto de infração em comum. Obedecido todo o trâmite processual, foi notificado. Notificação 5.800/2012, devendo recolher aos cofres dessa agência a importância de R$ 22.091,18. O apresentar recurso junto ao Conselho Regulador da GR de prazo de 15 dias. Apresentando recurso compulsivamente. A Gerência de Saneamento, em seu parecer, GES 2.400/2013, manifestou-se pela manutenção da auto-infração. Verifica-se que na vistoria de 12 de 4/2010, realizada por essa gerência, a não conformidade não foi cumprida até aquele momento, apesar de a determinação encontrar-se atualmente conforme fotos anexas à defesa. Tal ação ocorreu somente após a lavratura do auto de infração 023/2010, fato que não anula os efeitos legais do AI. Através do parecer da gerência jurídica 867/2013, a gerência manifesta-se pela legitimidade da atuação e consequência da manutenção dos efeitos do auto de infração número 23/2010. O despacho da gerência jurídica referendou, neste caso, o auto de infração que foi lavado ontem. Por força do despacho 2937 da gerência de saneamento, veio este brasileiro para relatar. Eu gostaria que o nosso gerente da área esclarecesse sucintamente, não aquela prolixidade que ele é peculiar, esse pagamento está sendo um problema. Esse caso é um caso. Não é enganado, o prolixo é um outro gerente, não é esse? Todos os dois. Todos os dois. Neste caso, a gente foi em 12 de abril de 2010, a gerência esteve no município de Pará e verificou. Olá, o Jussara. Jussara, na verdade, da regional de Pará, do estado regional de Pará. E verificou que não havia, tinha um muro, uma estação de lavatório de esgoto, o muro do fundo. Tem os vizinhos no fundo, era tipo córrego. Então, no fundo, ele tinha um muro que estava danificado. Ele era parte muro, parte grade. Ele tinha sido derrubado por ação do vento. Tinha chuva, uma coisa assim. E a notificada a empresa a consertar o problema. Tem uma foto aqui do muro até caindo. Foi notificada a empresa para começar a refazer o muro para poder cercar adequadamente e proteger totalmente a água. Então isso foi em 2007. Em 2010 a gente voltou lá e verificou que não tinha, depois de 3 anos praticamente, junho